Boa tarde a todos, gente. A gente está começando mais uma edição do Webinar nos Trilhos, uma iniciativa que faz parte aí dos 80 anos da Revista Ferroviária. O convidado de hoje é o senador Jean Paul Prats. Ele é do Partido dos Trabalhadores, eleito pelo Rio Grande do Norte, formado em Direito e Economia, com mestrados na França e nos Estados Unidos. Jean assumiu a relatoria de um projeto que pode mudar radicalmente o modelo que está em vigor nas ferrovias brasileiras desde a década de 1990, né? O projeto de lei do Senado, PLS número 261, de 2018, de autoria do senador José Serra, propõe ao investidor privado particular construir e operar sua própria ferrovia mediante autorização do poder público e sem necessidade de licitação. Obrigada, senador, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje no Webinar nos Trilhos. O setor ferroviário tem muito interesse nesse assunto, né, em saber como é que está o andamento desse projeto. Eu posso citar aqui umas pessoas que eu já vi no chat, o Benoni Schmitz, que é o presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, o Vicente Abate, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Eu vi também o pessoal da indústria, da UABTEC, eu vi o consultor Frederico Bussiger, enfim, muitas pessoas aqui do setor mesmo assistindo a gente. E eu já começo com uma pergunta, Jean. O texto estava previsto para ir para votação no ano passado, isso acabou não acontecendo, né? No início desse ano existiu aí alguma movimentação, mas logo depois veio a pandemia. E aí eu te pergunto, senador, em que etapa está o PLS 261 hoje? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Bianca. Para não deixar a pergunta no suspense, eu já vou logo adiantando e depois volto para a resposta. Nós estamos tentando pautá-lo, mesmo no Congresso, no plenário virtual, no plenário remoto, apenas bastando para isso que a gente consiga contornar algumas prioridades que são, obviamente, relacionadas com a pandemia, tá? Mas eu vou voltar a esse assunto. Eu queria só terminar de saudar vocês, parabenizando o trabalho que vocês fazem, Bianca. Eu sei que o Claudinei está aí também nos ouvindo, nos ajudando aí a lidar com essa ferramenta aí de webinar. Todo mundo está aprendendo nisso. Eu sou aqui agora um assíduo leitor da revista Ferroviária. Acho que vocês fazem um trabalho que, como no setor de petróleo, de onde eu venho, é muitíssimo importante que as publicações setoriais, esse tipo de obra aqui, é realmente muito importante para pessoas como nós aqui, que somos não só opinião pública em geral, como cidadãos, como empreendedores, como pessoas da economia brasileira, consumidores dos serviços, usuários dos serviços ferroviários, como também para quem eventualmente cai na posição de legislar ou de decidir a respeito desse setor, seja porque assumiu a diretoria, a presidência de uma empresa, seja porque assumiu a cadeira do Senado, como é o meu caso. Então, apesar de você ter lido aí um pouco da biografia, eu me considero um especialista em regulação. Na verdade, qualquer setor, principalmente os setores econômicos próximos do conceito de estratégico, né, como a gente pode chamar, não no sentido do nacionalismo, da soberania, apenas, mas principalmente no sentido de serem importantes, essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica, porque a eles se congregam vários outros segmentos, setores produtivos, de pequenos empreendedores até grandes empreendedores. O setor ferroviário é um desses, né, que é fundamental para a movimentação da economia. E, nesse sentido, a gente tem, de fato, aprendido muito. Quero saudar aí o Beloni, o Vicente também. Nós nos encontramos, pessoal do setor ferroviário, no último prêmio, justamente da revista, onde eu tive ali uma passagem pouco explicativa ainda, porque estava começando o processo de me organizar para relatar esse projeto, com o ministro Tarcísio presente, eu me lembro, e muitos de vocês lá, e nós, então, começamos a discutir isso ano passado, e como você disse bem, Bianca, a pandemia atropelou um pouco, mas nós também tivemos demoras relacionadas com o próprio processo participativo que a gente quis imprimir a essa lei. Por que isso? Porque nós consideramos que essa é uma atualização do marco regulatório. Se, por um lado, lá no marco do saneamento, eu, como parlamentar, me coloquei crítico a chamar aquilo como de marco regulatório, porque não criava nenhuma agência nova, não criava nenhuma modalidade de outorga nova, não criava nenhuma novidade regulatória, apenas alguns ajustes. Aqui não. Aqui nós estamos, de fato,
revolucionando o setor. E estamos fazendo isso na qualidade parlamentar do Partido dos Trabalhadores, pensando no Estado brasileiro, né? Muito além de um governo, eventualmente, que esteja hoje no comando da nação. Embora a gente tenha a melhor das relações justamente com o ministro Tarcísio, com outros ministros do governo, que são ministros técnicos. Nós discordamos ideologicamente, com certeza, da chefia de governo e dos partidos que fazem base da aliança, mas nós não discordamos do fato que tenhamos que evoluir, né, independente do governo que tenha sido eleito, evoluir nos marcos regulatórios dos setores, e por isso eu estou aqui nessa condição e ouvindo a todos. Então, ouvimos a todos os agentes e ainda estamos ouvindo, evidentemente, ganhando esse prazo extra agora, ainda estamos trabalhando com os segmentos. Só que lá pelas tantas teve realmente muita discussão, principalmente a questão do livre acesso, questões de elementos de transição de concessão para autorização, e a gente foi depurando essas mudanças e agora está pronto o relatório e o projeto de lei para ir ao plenário. Eu, conversando com o presidente Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura, onde está agora o projeto, descansando durante a pandemia, vimos a possibilidade de, nas próximas semanas, tentar convencer os líderes, o Colégio de Líderes no Senado e o próprio presidente Davi Alcolumbre, que não é tão difícil, porque ele gosta e sempre apoia muito essa questão dos marcos regulatórios, para que a gente pautasse direto da Comissão de Infraestrutura para o plenário remoto, o SDR, né, o sistema remoto aí que a gente está fazendo votações, uma vez que já tivemos outras matérias setoriais que também foram apreciadas e votadas nesse plenário remoto. Enquanto isso, continuamos trabalhando com todos os segmentos e principalmente com o ministro Tarcísio, com a equipe dele, para finalizar essas discussões sobre essa introdução revolucionária, como eu disse, das autorizações no sistema ferroviário. Significa que nós estamos trazendo o domínio privado das outorgas para o mundo ferroviário, um mundo que hoje é 100% concessionado ou permissionado. Então, na verdade, a gente está trazendo um terceiro elemento e a ideia é justamente isso, Bianca. Prover uma caixa de ferramentas, como eu disse lá naquela noite com vocês, uma caixa de ferramentas para qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja liberal, seja um pouco mais estatizante ou pró-presença do Estado no setor, possa usar os instrumentos na medida que ele quiser, mas ele terá à disposição todos os instrumentos regulatórios, inclusive a autorregulação, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Tá. Então, assim, o relatório, pelo que eu entendi, o texto final, ele está pronto para ir à votação, só que não existe uma data ainda. Existe um prazo aí que você estima que para esse relatório, esse texto ir à votação? Não tem prazo. Na verdade, não tem prazo correndo contra ninguém. A gente tem o tempo do mundo todo aqui. Só que a gente não quer isso. A gente quer que ele, eventualmente, possa ser discutido, afinal, né? Se a pandemia perdurar mais, se não houver nenhum aprimoramento na possibilidade da gente voltar ao plenário presencial, não será apenas pelas ferrovias que ele vai ter que nós vamos ter que mudar um pouco o critério do SDR, do sistema remoto, porque a gente vai ter que daqui a pouco começar também legislar e tratar de outras coisas. Por exemplo, tem autoridades estrangeiras para votar, né, autorizar, isso normalmente é presencial, porque precisa ter voto secreto, né? Então, enfim, tem alguma coisa marcada agora para o dia 17, mas não sei se vai rolar mesmo. E, eventualmente, se a pandemia perdurar ou recrudescer, nós vamos ter que trabalhar com remoto mais tempo. E aí vai ter que ser aberta exceção para leis que não tenham necessariamente conexão direta com a pandemia. Por enquanto, só pandemia e projetos emergenciais. Entendi. Tá. E fala para a gente, antes de eu ir para outra pergunta, fala para a gente qual é o passo a passo que falta para o texto seguir para a sanção presidencial, né? Ele precisa ser aprovado na Comissão de Infraestrutura, da qual você é relator. E depois disso, quais são as etapas seguintes até a sanção? Explica para a gente. Bom, depois ele teria que ir a uma outra comissão, né? Lembra que faltava uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, a gente teria aí mais um relator, né? Mais uma discussão em comissão, e é por isso que a gente está justamente... E aí vai ao plenário, né? Vai ao plenário do Senado, depois vai à Câmara, e aí todo o trâmite normal lá na Câmara.
Então, basicamente é isso, né? Uhum. Eu acho que, assim, se a gente estivesse em tempos normais, a gente estaria... eu projetaria tranquilamente que, ao final de agosto ou de setembro, a gente teria esse processo pronto no Senado e até o final do ano, certamente, na Câmara, ele teria condição de tramitar. Se ele não mudar na Câmara, ele vai direto à sanção presidencial. Se ele for alterado na Câmara, né, aí ele volta para o Senado e depois vai para a sanção. Entendi. E aí, logo no início da pandemia, também o Ministério da Economia enviou um ofício, né, solicitando celeridade para a tramitação da matéria, né, em função aí do agravamento da crise provocada pelo coronavírus. Como que isso de uma certa forma, está influenciando aí no projeto? Como que a maioria do Senado enxerga? Não, na verdade, o apelo ele é um apelo, enfim, é um apelo comum, normal, seria normal que o governo, né, se manifestasse. No caso do Ministério da Economia, é apenas pelo fato deles mesmo terem discutido muito com o Ministério da Infraestrutura, né, nós tivemos que fazer um papel quase que de mediador aí com o próprio governo, que havia uma dissidência entre o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura sobre alguns aspectos da lei. Então, aí depois, finalizado esse processo, e aí, obviamente, veio um comunicado, que eu acho que é um comunicado mais do dia a dia mesmo, da atividade do Executivo em relação ao Legislativo, quer dizer, olha, vamos andar aí e tal, para tentar empurrar um pouco. Mas isso também não depende de mim. Hoje, com a pandemia, isso depende da própria pauta, como eu expliquei, do Senado. E quando você abre uma exceção, você sabe, você tem que abrir exceção para todos os outros. Então, todos os outros demais senadores, deputados, etc., pediriam, tem questões lá setoriais ou projetos de interesse, né, que estão relatando e tudo, e aí você tem que tomar cuidado quando abre uma exceção para não... Então, eu acho que é isso. Acho que hoje a gente está dependendo simplesmente dessa pauta. Como eu disse, se a gente cortar caminho diretamente aqui para o plenário remoto, aí ela, como no caso do saneamento, ela passa direto da comissão para o plenário, do plenário vai para a Câmara, né? Então, nesse caso, se for necessário fazer isso para compensar, nesse caso até compensaria o tempo que foi perdido parado, esperando até agora na mesma comissão, né? Porque você pularia uma outra comissão e ia direto para o plenário, compensa o tempo. Tira o atraso, né, como diz o outro. Agora, não sei se vai ser possível. É uma coisa que a gente está, como eu estou dizendo, a gente está aqui conversando em 3 partes, né? Nós, como relator, eu como relator aqui, o presidente da comissão, o presidente do Senado e também o governo. De uma certa forma, ele tem influência. O líder do governo, a bancada, né, que apoia o governo também pode ajudar nesse processo. Mas o trabalho está pronto. Quer dizer, não é questão, o relator está parado, não fez. Não, o trabalho nosso está pronto há muito tempo, né? E depois houve, como eu disse, um atraso em relação a essa discussão interna, e depois aí a pandemia. Então, teve aí um delay normal. Eu acho que o delay de discussão ele é bom, porque quanto menos você deixar de fio desencapado e de incertezas jurídicas, melhor. O que eu procurei fazer o tempo todo aqui? Conciliar ao máximo as visões dos usuários, as preocupações dos usuários, a preocupação daqueles que querem investir eventualmente como usuário investidor, aquela questão do off, né? A questão do autorregulação, a questão de alguns aprimoramentos na concessão, né? A devolução de ferrovias antigas, ociosas, né? Você permitir que um concessionário separe pedaços ociosos do seu sistema, devolva para que eles sejam objeto de uma autorização bem mais leve, né? Então, assim, tem várias coisas novas, além de simplesmente introduzir a autorização, que nós aprimoramos ao discutir com os operadores e com todo o setor, entendeu? Sim, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o texto, né? Como você disse, aí é uma série de diretrizes, né? Até por ter esse objetivo de instituir um novo marco regulatório para as ferrovias. E eu vou tentar focar em alguns pontos, tá? Agora, é um projeto que engloba apenas novas ferrovias ou inclui as atuais concessões? Em que aspectos as novas concessões entram nesse projeto? Não, na verdade, a intenção é regular daqui para frente, o que não exclui que as concessões atuais, uma vez que acabem, entrem nesse marco novo, né?
Mas, de qualquer forma, nós não estamos, atenção, excluindo a concessão como um instrumento, pelo contrário, né? Nós estamos adicionando a autorização e a permissão, no caso dos serviços públicos lá das cidades, né, dos trens urbanos, mas nós não estamos tirando a concessão de cena, né? Ela vai ser usada sempre que o Estado disser, não, eu quero ter a propriedade da infraestrutura ferroviária, eu quero ter um grau de controle maior, essa ferrovia é uma ferrovia que eu vou, sei lá, participar da construção ou até ir até um certo pedaço da viabilização dela, e depois quero ter um concessionário privado ou misto operando. Então, essa é para uma visão. A outra visão é, olha, eu quero abrir a possibilidade de que qualquer empreendedor, qualquer grupo empresarial apresente um projeto para o governo e receba uma autorização para fazer a sua ferrovia e detenha, sim, a propriedade de toda a infraestrutura ferroviária ali operada. E, nesse caso, a gente até retirou aquela chamada pública, né? Porque havia uma questão também sobre isso. Eu vou apresentar um projeto e depois alguém vai lá e apresenta o mesmo projeto que eu e tal. Então, nós demos prioridade a quem tiver a criatividade e o espírito de iniciativa, né, de empreendedor, de oferecer o primeiro projeto. Esse terá, naturalmente, a prioridade de análise por parte do Poder Executivo para outorgar a autorização. Então, você vai poder, eu e você, vamos poder dizer, olha, tem aqui um ponto A que eu quero ligar a uma ferrovia que já existe, ou a outro ponto B, e nós vamos fazer essa ferrovia porque é importante para nós, porque ou a gente é usuário, ou a gente de alguma forma interessado direto nisso, ou nem mas a gente tem contratos ou acertos com pessoas que querem transportar. Nós temos essa ideia, esse conceito, esse local, essa trajetória a cobrir com ferrovias, e nós queremos apresentar isso ao governo. Então, você leva lá ao governo, o governo diz, ok, eu vou fazer algumas exigências aqui que nem são tão pesadas, no sentido de não afugentar também com muito peso regulatório, muita massa de documentação, e depois, aí sim, vem o projeto mais detalhado, com todo, claro que o empreendedor terá que cobrir todos os aspectos ambientais, financeiros, né? Ele tem que ser solvente, ele vai ter que pedir as licenças ambientais usuais, enfim, cai dentro do comum, do arcabouço regulatório e ambiental comum brasileiro. A gente não vai mudar isso, não. A gente está usando ferramentas que já existem, inclusive, em outros setores, né? No setor de óleo e gás, no setor de telecomunicação, no setor portuário. Não estamos inovando em relação à forma de fazer, estamos apenas trazendo um instrumento novo para esse ambiente. Tá. Eu vi uma pergunta aqui, agora eu não consigo dizer de quem, mas já estava aqui para eu perguntar, então já vou tirar a dúvida dessa pessoa. O projeto, então, ele prevê a possibilidade das ferrovias concessionadas poderem migrar para o regime de autorização? Ele vai prever... Não. É importante salientar isso. Essa parte a gente retirou, porque a gente entendeu que é o seguinte: primeiro, dava muita polêmica e poderia até sacrificar toda a lei, né? Todos os ganhos que a gente ia ter aqui poderiam ser sacrificados por uma eventual contestação judicial ou até dentro da própria análise de constitucionalidade, ainda durante o trâmite legislativo, né? Em função de você transferir de uma concessão para uma autorização. Tem vários aspectos aí no meio, dar conta, por exemplo, dos bens, né, que são reversíveis e tudo isso. Então, a gente preferiu o seguinte: deixamos em aberta a possibilidade do cara sair da concessão, no caso de uma ferrovia existente, né, e buscar uma autorização, né? Mas é o governo que vai fazer essa... Por exemplo, no caso das ferrovias abandonadas, ou ociosas, melhor dizendo, né, isso acontece. Ele pega aquele trecho, diz: esse trecho não me interessa, vou devolver a você como concessão, e nós deixamos aberta a possibilidade dele mesmo ou outro apresentar um projeto para operar aquela ferrovia que já existe, que é a outorga abandonada, que é ociosa. Eventualmente, a ferrovia nem existe mais, mas existe a servidão, que já é de grande valor, vocês sabem bem, né? Pode chegar a 1/3 do valor de um projeto, só as negociações e as indenizações para passar uma servidão nova.
Então, você pode pegar aquele trecho e apresentar um projeto para autorização. Nesse caso, onde já existe servidão ou já existia ferrovia abandonada, e somente nele, existe uma chamada pública. Aí o governo recebe o nosso projeto e oferta para a sociedade, diz assim, quem mais quer operar esse negócio aqui que estava abandonado? Aí pode vir uma proposta concorrente. Não vindo, ele recebe a autorização direta. Mas atenção, isso é só no caso das ferrovias ociosas devolvidas. Então, acaba a concessão e começa uma autorização nova, que pode ser, inclusive, do operador anterior, sem problema nenhum. Não havia por que excluir esse cara, porque ele, na verdade, pode estar ociosa a ferrovia, porque no modelo de concessão ele não está sendo economicamente viável, mas que na autorização possa ser. Então, nesse caso, a gente acabou fazendo uma transição nas abandonadas e nas outras não. Nas outras, o cara é concessionário ou é autorizatário. E uma das preocupações, né, do lado dos concessionários, Jean, é a questão de como ficará a proporção de direitos e deveres entre ferrovias autorizadas e ferrovias concessionadas, né? Porque, assim, uma possível assimetria regulatória pode vir a beneficiar um lado numa eventual disputa de cargas, né, entre autorizatários de grandes troncos ferroviários e concessionários. Existe uma forma já pensada e discutida para conciliar esses interesses? Quais seriam elas? Bom, nós estamos, na medida do possível, de um projeto de lei como esse, tentando diminuir, posso até pegar alguns exemplos aqui, mas eu tenho que diminuir essa assimetria ainda já do início. Mas veja bem, tem um processo aí que a gente tem que entender e explicar bem. Os regimes são diferentes mesmo. É como no setor de petróleo, em outros setores de infraestrutura do Brasil, né? Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Então, assim, o setor quem está numa concessão porque, de alguma forma, o Estado brasileiro ou construiu ou ajudou a viabilizar aquela estrutura ferroviária, aquela infraestrutura ferroviária. Estou falando desse termo porque a gente, na lei, define infraestrutura ferroviária como sendo o conjunto todo, né, dos ativos relacionados com a operação, né? Então, assim, existem vantagens e desvantagens, como eu disse, em relação a isso, que vão ter que ser trabalhadas também do lado da concessão, né? Não cabe necessariamente agora, ao introduzir a autorização, a gente ir revolucionar totalmente a concessão de forma a transformá-la numa consequência como se fosse a autorização, porque não foi. No início, a concessão teve, de alguma forma, a presença do Estado para construir, para botar, enfim, para viabilizar a infraestrutura ferroviária, e a infraestrutura ferroviária é do Estado brasileiro. Então, isso, infelizmente, é uma consequência inexorável do fato de ser uma concessão pública, uma concessão originariamente. Então, aqueles bens são reversíveis. Um dos grandes problemas desse processo é exatamente essa contabilidade e essa valoração dos bens reversíveis. Mas isso é inerente à concessão. No caso da autorização, quando você começa do zero, em algum momento tinha que começar, em algum momento tinha que se desgastar esse problema, né? Em algum momento, alguém vai começar uma ferrovia nova, vai construir tudo com o seu dinheiro, a sua própria conta e risco, vai receber uma autorização do governo, porque é uma atividade regulada, econômica regulada pela Constituição, mas o ativo será seu. Tudo é seu, né? Então, enfim, essas são as diferenças mesmo, não são nem assimetrias regulatórias, é uma diferença de fato, de origem, né? E existe aí também uma questão importante, que é a questão do compartilhamento de vias, né, Jean? O direito de passagem que proporciona, que é aí fundamental para promover a integração da nossa malha. Como que se dará o compartilhamento entre ferrovias autorizadas e concessionadas, levando em consideração também aí o limite da capacidade operacional das vias? Quais são os critérios que precisam ser observados aí nesse sentido? No caso do domínio privado, quando a gente fala do domínio privado, onde, lembre-se, o risco, o investimento, tudo é do investidor privado, a gente remete ao acordo mesmo entre os agentes. Então, alguém querendo ter acesso, né,
e esse acesso varia também, né? Porque pode ser o cara querer passar com todo o material rodante, inclusive locomotiva, pela ferrovia do outro. Eu não acho que isso faça muito sentido no Brasil, porque ferrovia não é que nem rodovia, que um constrói e o outro paga pedágio para usar. Nós não abraçamos esse modelo integralmente, né? Mas abrimos a possibilidade de, havendo acordo entre quem construiu a ferrovia e quem quer entrar, principalmente esse acordo se deve a quê? Pode se dever ao caso do seguinte, de novo no nosso exemplo da nossa ferrovia, eu e a Bianca. Fizemos lá uma ferrovia que ajeita o que a gente quer ajeitar. Ela cumpre o papel que nós achamos que deveríamos cumprir, por isso fizemos ela. Muito bem, aí vem uma terceira pessoa, por exemplo, o Vicente, que está aí nos ouvindo, e diz que, não, eu também quero, já que vocês construíram aí, eu quero entrar aqui. Eu tenho 2 ou 3 hipóteses, né? Estou falando para o leigo mesmo. Né? Eu tenho 2 ou 3 hipóteses. Ou o Vicente compra uma locomotiva, um vagão e tudo, e usa a nossa ferrovia, eu não faço nada, deixo passar. Ou ele me dá uma parte do material rodante e eu opero com a minha locomotiva, ou eu carrego para você. Então, assim, amigo, não é problema, você não precisa comprar uma locomotiva e um vagão, você me dá a carga e eu vou operar para você, então, que é o mais comum, né? Então, assim, todas essas hipóteses no domínio privado são possíveis, eu não preciso regular isso, concorda? Também não seria justo que eu obrigasse o autorizatário, que é um cara que saiu do nada lá, que estava lá pensando na vida e achou de fazer uma ferrovia, trouxe um projeto, viabilizou naquele tamanho, naquela forma, eu obrigá-lo a abrir espaço para qualquer uma vez que aquilo é um domínio privado. Então, ou ele faz o acordo, o consenso, etc., ou ele, enfim, bota lá a mercadoria para carregar. E, claro, aí vai dizer, não, mas e a tarifa? O cara vai dominar a tarifa, é um monopólio natural. Tudo bem, mas isso é uma questão já de domínio econômico que o país já sabe lidar perfeitamente. Vai reclamar no CAD, vai reclamar nas entidades de combate à concorrência. No caso da concessão, aí já é diferente, né? Aí você terá no documento original, na concessão, a regulação disso. Todas as concessões atuais já têm essa previsão. Se tem capacidade reservada ou não, se tem livre acesso ou não. E nós, no nosso projeto, depois de muito guerrear para lá e para cá, uns querendo tudo, outros querendo tudo do outro lado, nós decidimos ser salomônicos em relação a isso e confiar, e eu não estou falando isso aqui com ironia, eu confio mesmo no Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, não é ministro esse ou ministro aquele, é o Estado brasileiro como um todo, é o ministro mais vigiado por todas as instâncias de vigilância e de transparência que a gente tem no Estado brasileiro. Se a gente não acreditar nisso, é melhor desistir do Brasil. Alguns vão dizer, mas que é isso, você está deixando na mão de ministro e de político decidir essas coisas? Sim. Então, o que acontece? Na concessão nova, o ministro de plantão, o ministério, vai dizer, olha, esta ferrovia só se viabiliza se eu não permitir o livre acesso. Por quê? Porque o investidor só vai entrar para fazer esse projeto se ele tiver o condão de decidir quem entra e quem sai, e eu não tiver a imposição de maior grau. Em outras ferrovias, ou no espectro totalmente oposto, eu posso ter, por exemplo, uma pera de chegada em porto em que haja interesse, sim, que ele já seja concedido com o livre acesso forçado, obrigatório, pelo menos até uma certa proporção ou até totalmente. Enfim, depende de quem está programando o projeto de uma concessão. Porque concessão, como eu disse desde o início, concessão é uma ferramenta que o cara vai usar quando o governo tiver interesse em promover aquela atividade, aquela ferrovia específica. Então, se eu estou usando a concessão, é porque eu quero ter uma certa ingerência. E quem vem investir também sabe disso. Então, o ministro vai dizer, olha, nesse aqui só entra, pessoal, só faz essa ferrovia se tiver controle da entrada de terceiros. Nessa outra aqui, eu preciso forçar que entrem quem quiser que venha com essas condições. Então, o edital e o contrato da concessão vão definir entre suas cláusulas principais, está lá, a gente colocou na lei, entre as cláusulas principais que deve constar no edital e na concessão, está lá o quanto de acesso ou quanto de capacidade reservada para isso
o concessionário terá que ter. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que a gente está recebendo no chat. Uma do Luiz Cruz, né, que tem a ver aí com essas últimas respostas que você deu. Senador, boa tarde. Por que o concessionário devolveria e pegaria de volta com uma autorização? Alguma vantagem ou redução de risco? Olha, como é o nome dele? Luiz Cruz. Luiz, nós fizemos uma não é uma indução a isso, não. Mas quando o que está acontecendo, por exemplo, com as ferrovias abandonadas ou ociosas? Elas perderam no imbróglio histórico de privatização, estatização, reprivatização, etc., que criou uma insegurança gigantesca sobre os tais bens, os bens não inservíveis, mas os reversíveis, bens reversíveis. Ou seja, lá no passado, falando bem para quem não é entendedor do setor, lá no passado, alguém pegou uma ferrovia e tinha que dar conta, né, de todos os ativos que tinha nela. Eu sempre dou o exemplo do relógio da tia Palmira, que está em cima lá da estação, aqui na cidadezinha do interior, em Pedro Avelino, aqui no Rio Grande do Norte. Tem lá uma estação de trem, o relógio lá, ou a torneira do banheiro que tinha lá. Ele tem que dar conta de tudo isso, porque tudo isso é da União, ou é do Estado brasileiro, de alguma forma, né? Então, só isso já é um peso enorme, né? Regulatório, contábil, etc, etc. Mas tem outras coisas inerentes à concessão, vocês sabem bem, que pesam bastante. Por isso que você falou do temor de assimetria regulatória entre uma coisa e outra. E eu disse que é natural que uma seja mais pesada que a outra, porque uma tem o Estado como sócio, partner, direto, e outra não, né? Mas, enfim, a vantagem que o cara teria de sair nesse pedaço, por exemplo, abandonado, e pegá-lo como autorização, é justamente a leveza do novo regime. Porque ele vai se livrar de toda essa contabilidade e essa questão, porque o bem é dele já, ele vai construir e ele vai reativar aquela ferrovia com coisas dele, e não coisas que ele tem que colocar ali e depois prestar contas para a União, porque vai ser revertido para a União no final da concessão, no caso. Então, essa é a vantagem. Agora, aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas esses bens que eram dessa ferrovia ociosa, né, que são da União e que estão na concessão do cara, quando ele devolver, como é que ele vai dar conta do relógio da estação lá que ele perdeu? Nós vamos ter que fazer, cada caso, o governo vai ter que fazer com interesse algum tipo de negociação e organização disso, porque tem bens que foram roubados, por exemplo, sumiram, né? Trilho, aqui no Rio Grande do Norte, pedaço da Transnordestina, aqui do Rio Grande do Norte, tem lugar que não tem mais trilho, não tem mais dormente, está lá para a servidão. E provavelmente o grupo concessionário, o CSN e tal, ele não devolve porque não sabe o que fazer. Aquilo virou um imbróglio, é um imbróglio sem solução. Então, o governo federal, nós estamos dando instrumentos para isso, vai poder contabilizar aquilo ali, dar um valor, alguma coisa, chegar a um acordo com quem vai devolver. Quem devolve paga alguma coisa, ou acerta, ou negocia algum tipo de saída daquilo ali, para aquilo desempacar, né? Enfim, aquilo vai ser repassado ao autorizatário na forma de arrendamento, de cessão. Vai continuar sendo da União, porque a União não vai poder tão fácil vender aquilo. Mas o autorizatário desses pedaços de ferrovias eventualmente ociosas vai poder acertar lá na autorização dele, ele vai oferecer, olha, eu vou pagar tanto pela servidão para a União, tanto por uma estação, 2, 3 que eu vou aproveitar, e vou fazer mais 5, né? Ou pátio, ou coisa assim. Então, tudo que for da União, neste projeto, a gente admite que a União consiga usar, digamos assim, para fomentar novas autorizações. E a nova autorização zerada, aquela que vai ser construída do zero, essa vai ser toda privada. E aí eu tenho aqui, antes de seguir com as minhas perguntas, uma pergunta aqui do Vicente Abate, né? O presidente da Bifé. Caro senador Jean Paul, existem e como estão as discussões com o deputado Arnaldo Jardim para eventualmente incorporar pontos do PLS 261 no PL das concessões, de relatoria do Jardim, né? Do Arnaldo Jardim? Olha, a gente vinha falando bastante, Vicente, com o deputado Arnaldo Jardim, né? Mas agora, depois da pandemia, perdemos um pouco o contato, mas sempre existe essa ponte. Eu acho que seria no mais seria ele incorporar lá no projeto dele alguns aspectos desse nosso projeto. Como o nosso projeto é mais específico,
específico, né? Eu acho que ele caminha bem, ele vai caminhar incólume, né, até lá, e lá, se eventualmente a cronologia permitir, eles podem trabalhar melhor essa harmonização. Mas eu diria o seguinte, o nosso projeto ele está muito harmônico com esse processo todo dos setores portuário, telecomunicações, energia em geral, aeroportos, né? Os instrumentos são todos iguais, mesma coisa, edital, concessão, né? A contabilidade, a forma de taxar, de tributar. Então, não tem nenhuma grande novidade. Só o petróleo, que é um pouquinho diferente, tem royalties e tal, mas o resto é muito parecido. E a gente não fugiu da regra geral. Então, como a lei do Arnaldo Jardim é mais genérica, ela tranquilamente se encaixa nessa aqui. Né? A gente não vai ter nenhuma dissonância, não. Até porque a gente vinha falando, já vinha arredondando isso, e a gente não vê nenhuma dificuldade dessa lei se colocar embaixo do guarda-chuva, né, da lei de concessões que ele está trabalhando lá. Uhum. Senador, eu acho que você já citou aí na nossa conversa sobre esse assunto, mas eu queria reforçar. Nessa questão do regime de autorização, tem um debate em torno aí de investidores que talvez não queiram, né, não tenham interesse em operar e sim designar a operação da via terceiros, né? Como é que está a possibilidade do novo marco regulamentar, disciplinar a questão do operador ferroviário independente, o OFF, né? De que forma isso vai acontecer, senador? Totalmente livre. Se ele quiser fazer isso, ele está liberado para fazer isso. Agora, eu acho assim, claro, como é livre, você está também livre para fazer qualquer tipo de arranjo, inclusive o societário. Né? Nos setores de onde eu venho, energia, petróleo, essas coisas são normalmente feitas através de um consórcio, que é mais firme, né, do que um contrato de operação independente ou coisa assim. Se você vai, digamos, terceirizar a operação da ferrovia que você mesmo construiu, né, ou você faz um consórcio com aquele cara e nomeia um operador, mas fica vigilante de todos os detalhes, ou você faz um acordo societário mesmo, uma empresa com participações, conselho de administração, tudo isso, ou você pode fazer realmente essa contratação como off, parcial ou total, e ela não está proibida absolutamente, pelo contrário, ela é incentivada aqui, só que é no domínio privado, né, num processo onde o autorizatário não é obrigado a fazer isso, ele faz se ele quiser. Uhum. Sobre a renovação antecipada dos contratos de concessão das ferrovias que estão aí avançando, né, no governo. As ferrovias elas estão renovando antecipadamente seus contratos de concessão. E aí eu quero saber se isso está sendo acompanhado por vocês de perto, como que a questão das renovações ela pode influenciar o projeto, né? Porque de um lado as renovações estão aí acontecendo e tem outro regime aí sendo discutido, né? Como é que isso pode se casar? Olha, a gente até se preocupou durante o período de que a lei saísse no meio desse processo e eventualmente confundisse, mas até o momento a gente chegou à conclusão de que não confundia nada, porque, veja, isso aí cabe ao Poder Executivo, né? Ele é que tem a responsabilidade se está fazendo revisões, se está fazendo renovações nos contratos, nos termos desses contratos, né? Ele está operando como executivo, né? O legislativo não tem como se miscuir disso. E o judiciário participou e o TCU participou quando foi convocado, né? Então, a gente trabalhou em paralelo na instauração, na criação, na verdade, e na execução, instalação de um regime alternativo a esse. Então, como não existe histórico nenhum de autorizações antes, essa lei não altera tanto assim o que estava em curso. Quem renovou as concessões está no regime de concessões, eventualmente pode ser afetado, e aí, no caso, nessa questão das equalizações aqui, é mais para bem do que para... Não há nenhum retrocesso nesse caso, mas, enfim, nós não achamos que haja tanta influência ou tenha havido influência da tramitação desse projeto nas renovações das concessões, porque ele não trata principalmente de concessões. O pouco que ele trata é para evoluir, para aprimorar, né, essa questão de poder fazer o balanço dos ativos, de poder devolver uma parte abandonada, ociosa ou não interessante, né? Enfim, então o que a gente está fazendo
diminuir o fardo regulatório para a concessão, para o bem do concessionário, né? Agora, o manete dessa história está com o governo. Então, o governo, se tinha que antecipar e havia interesse em fazer isso, ele fez e será julgado por isso, caso tenha feito errado, né? A lei não influencia nisso, não. A lei vai criar agora um novo horizonte, né, para quem quer construir ramais ou mesmo ferrovias nodais, né, para novas áreas do Brasil, enfim. E o governo vai decidir também se aceita ou não. Isso é importante chamar a atenção. Quando alguém pede uma autorização, o governo não é obrigado a aceitar, né? Então, você pode sair esquadrinhando o país aí todinho, colocando, como se diz, marcando o terreno aí, né? E querendo, né, como quem diz, vou construir 1000 ferrovias novas aqui. Mas não é assim. O governo não é obrigado a dar autorização se ele achar que aquilo é perigoso do ponto de vista financeiro, que você não tem estofe para fazer aquilo. Se você tiver algum impedimento locacional, uma concorrência direta com alguém que é seu concessionário, portanto, você deve ajudá-lo e apoiá-lo e não ajudar a prejudicá-lo, né? Existem órgãos independentes que podem também assegurar que o governo não faça isso. Então, e outra coisa, fundamental de lembrar também, a autorização, embora seja um documento muito firme do ponto de vista regulatório, ela tem um caráter de precariedade, que pode também ser usado a qualquer momento pelo Estado brasileiro. Então, para aqueles que ficam preocupados em dizer mas as ferrovias agora vão estar sob um regime muito mais fácil, frágil, né? O governo não controla nada, não é verdade. As autorizações têm orientação de governo, estão sujeitas à regulação da agência reguladora do setor, né? E, em última instância, e por isso a gente se preocupou em não colocar tantos condicionantes, caso o nosso exemplo, de novo, a nossa ferrovia privada lá não cumpra o que ela se propõe a cumprir no pedido da outorga, ela pode ser suspensa, cassada, enfim, ela pode sofrer as sanções normais administrativas que o Estado brasileiro impõe às autorizações. Então, como eu disse, tudo tem vantagens e desvantagens. Se você tem um instrumento mais leve, mais rápido de obter, sem concurso público, sem licitação, porque é de um interesse privado, né? E isso tem benefícios. Por outro lado, você tem a precariedade jurídica, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra, porque dá a impressão de que é uma coisa que qualquer um acaba a qualquer momento, e nenhum governo brasileiro fez isso, em nenhum dos governos, qualquer viés ideológico, nunca houve cassação de autorização sem um motivo plausível. Mas, no limite, ela pode existir. Então, cada caso tem um caso, cada caso tem vantagens e desvantagens. E aqui eu estou vendo o pessoal comentando bastante, né, sobre a questão das short lines. O Jean Peixe, ele fez um comentário aqui, o PLS 261 tem total aderência com as short lines, será alavancada do desenvolvimento da carga geral pelas ferrovias. E aí eu te pergunto, né, qual é a expectativa, né, para que esses trechos possam ser ofertados aos investidores privados sob o regime de autorização? Quais são os desafios e os pontos que devem ser observados para que a gente tenha um avanço na questão das short lines e até uma maior aproximação com o modelo norte-americano, né, que é um modelo de sucesso? Eu quero enfatizar aqui, né, quer dizer, para pessoas que pensam, né, na questão de oferta de autorizações, que esse é um processo ainda mais amplo do que isso, né? Não só o governo poderá empacotar, né, dizer, criar algumas oportunidades, né, como se fosse um cardápio de oportunidades seguras, ofertadas pelo governo, para induzir os autorizatários a virem investir, como qualquer um, como eu disse aqui no exemplo inicial, eu, você e mais alguém, poderemos ir lá ao governo e dizer, olha, nós temos um projeto aqui que a gente achou aqui a oportunidade, a gente costurou com os usuários, a gente viu qual é a melhor viabilidade de percurso para construir, etc., etc., e nós queremos uma autorização. E aí é bom dizer que nós estamos dando toda a segurança para esse empreendimento e para esse investidor, porque são contratos de autorização, no caso, de 25 a 99 anos.
25 a 99 anos, né? Seguros, porque são documentos, de qualquer forma, é uma outorga pública, portanto, o Estado brasileiro está por trás disso aí, e com o reconhecimento, é claro, do domínio privado, ou seja, de que o cara é o dono da infraestrutura que ele construir. E não estamos fazendo exigências, por exemplo, no caso que eu chamo do caso criativo, que é o nosso caso, onde a gente leva o projeto ao governo, e o governo não tinha pensado nele, né? Nós não estamos impondo enormes objetivos ou enormes encargos desde o início. Nós estamos dizendo o seguinte: você quer fazer isso? Ok, me mostra só aqui como é que é o projeto, conceitos gerais, vai atrás da sua licença e vai à luta. Está aqui a autorização. Então, assim, não tem interferência direta, imposição, sobressalto. Nós temos um processo muito seguro. Inclusive, veja, só para dar segurança total e dirimir qualquer dúvida em relação a isso. As autorizações são usadas nos gasodutos. Eu ajudei a escrever a Lei 97. Não era senador, nem era deputado, era consultor do governo. Mas, na época, nós insistimos em colocar o regime de autorização para todo o chamado downstream de petróleo, ou seja, tudo abaixo da refinaria, incluindo a refinaria. Então, desde 1997, Lei 9478, de 97, nós temos no Brasil um regime de autorizações para construção e operação de nada menos do que refinaria de petróleo, de nada menos do que oleodutos, gasodutos e terminais. Então, e bases também. Então, enfim, quando se diz a autorização pode ser precária, etc., eu estou dizendo de novo, o governo brasileiro, e nenhum governo, nem os mais autoritários, até os mais liberais, passando pelos mais progressistas e tal, retirou alguém de uma autorização por conta de bobagem. Aliás, eu nem me lembro de nenhum caso de retirada de autorização assim pura e simples, né? Então, assim, é um regime que é mais leve, mas ele é muito seguro, tanto que é usado para refinarias, oleodutos e, como eu disse, terminais desde a década de 90. Né? Então, assim, de fato, a gente está colocando um arcabouço regulatório. Para quem é governo, tem ferramenta concessão, ferramenta autorização, ferramenta permissão, porque a permissão é aquele caso onde é serviço público essencial, tem tarifa para consumidor, etc., estabelecida lá, normalmente os trens urbanos, mas você quer um sistema mais leve do que a concessão, um pouco mais rápido, mais ágil, embora ainda com edital e licitação. Então, é a permissão. A autorização, não tem edital, não tem chamada pública para projetos novos. Tem chamada pública para o projeto de ferrovias devolvidas, onde parte do ativo ainda é do Estado. Então, você faz a chamada pública. Caso haja mais de duas propostas, vai haver o cotejo. Se houver só uma, o cara pega a autorização e vai ser feliz. E, no caso da concessão, o ativo é público, o ativo é da União, ou de alguma forma, ela concorreu para que ele existisse e fosse viável. Então, é concessão. E aí tem um ônus, tem um pouco mais de contas a prestar, digamos assim, né, e bens reversíveis, porém também é um sistema perfeitamente viável e que é usado também em vários setores brasileiros, inclusive no petróleo também, porque lá na exploração e produção, blocos, campos de petróleo são concessões da União. Eu tenho uma dúvida aqui do Frederico Bussinger. Ele pergunta aqui: o regime de autorização poderá ser também adotado para ferrovias estruturais ou só para alimentadoras? Pode para tudo, só que quem vai resolver isso é o Ministério e o planejamento do governo de plantão. O governo vai decidir. Agora, ele corre as consequências também, né? Então, tem que ser muito responsável, evidentemente, para você colocar a autorização. Né? E outra coisa, você pode fazer, quando a autorização é proposta, de novo, no nosso exemplo aqui da nossa ferrovia, nós vamos propor ao governo alguns termos e alguns objetivos. Nada obsta, porque não tem nada assinado até então, que o próprio governo chame as pessoas e diga: olha, eu queria que vocês incorporassem tal e tal elemento. Olha, eu visualizei aqui no meu panorama geral, que você não tem, mas eu tenho, que aqui tem um usuário que pode querer ser um off ou usar um off para entrar aqui. E aqui tem não sei o que é bom para você e é bom para o país. Então, vamos compor aqui. Então, esse é um processo que, embora seja privado, ele passa pela seara pública no momento de sua concepção e o governo pode dialogar perfeitamente
com o autorizatário, o pretenso autorizatário, antes de dar autorização. Claro, depois não, aí é uma mudança de regras. Mas antes de fazer essa autorização, ele pode consultar, conversar, tentar sugerir a introdução de elementos. Quando é concessão, não. Quando é concessão, uma linha troncal que o governo considere fundamental que ela seja uma verdadeira freeway. Então, aí ele vai colocar as suas condições no edital e quem quiser vem para concorrer, para operar ou para construir. Se não vier ninguém, o governo tem outra chance, vai mudando. Isso aí é o trial and error, né, de todos os governos do mundo, né? Você vai errando e vai tentando relicitar. É que nem lá o pré-sal teve nem o pré-sal teve unanimidade. O pré-sal teve agora um leilão que deixaram 2 campos do pré-sal de fora. O cara vai ter que mudar as concessões. Os aeroportos aí estão sendo revisadas as concessões. Então, esse é o trabalho o tempo todo do governo, né? Tem que ir ajustando as suas regras e as suas exigências às evoluções tecnológicas e às evoluções econômicas dos setores. E falando no governo, no Ministério da Infraestrutura, né, existem pontos de conflitos com os ministérios da Infraestrutura e da Economia? Essas duas pastas, elas têm se envolvido e solicitado alterações no projeto? Quais são essas principais alterações solicitadas, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Não, olha, vocês que estão no setor há mais tempo do que eu me considero hoje entrando no setor de vez, né, para ficar, eu não quero ficar só como relator de passagem, eu acho que é um setor que vai precisar muito aprimoramento, muita discussão, a relação que a gente construiu com todos os agentes, com as pessoas que estão no governo hoje, com outras que já estiveram no governo antes, que têm visões às vezes um pouco opostas, mas todo mundo aí sabe que na ferrovia existe uma dicotomia básica, que é claro, entre quem opera, né, e quem investe na logística em si, e quem usa a logística, né? Isso é claro, porque são lados opostos num contrato, né? Mas tudo isso, afinal, senão não funcionaria, é negociável e é tratável, né? Então, muita gente tinha muita insistência nessa coisa de liberar tudo, de você fazer uma ferrovia e todo mundo poder passar, né? Por exemplo, o caso de você, de fato, passar com toda a sua composição, com todo o seu equipamento, numa ferrovia de outra pessoa, né? Que ela construiu. Poxa, assim, até como leigo, se um leigo estiver nos ouvindo, né? Sou estranho, não sou estranho para uma estrada, né? Onde o carro é seu e tal, e isso é uma outra ótica, mas sou estranho você construir uma ferrovia de primeira linha e tal, manter aquilo nos trinques, como diz o outro, e depois vem um gaiato lá com um equipamento qualquer e diz, eu quero passar aí, vou passar, né? Então, sou estranho. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais trabalhada. No domínio privado, a gente, como eu disse, remeteu isso à decisão privada, né? Eu deixo se quiser, não deixo se eu não quiser. E o fato de ser autorização, aí que entra a responsabilidade do governo lá atrás, é que tem que ter tido cuidado de justamente não autorizar trechos ou áreas em que ele vai impedir, em que alguém vai impedir o funcionamento de outros usuários, né? A ferrovia não pode ser usada como instrumento anticoncorrencial. Tipo, eu vou pegar uma autorização aqui para ferrar um cara que é meu concorrente ali atrás, ele não vai ficar sem opção, não vou deixar ele passar, né? Então, tudo isso é o manejo das ferramentas. Mas cabe à lei fornecer as ferramentas com alguns atributos e cabe ao governo e aos agentes, negociando, conversando, né, usar essas ferramentas de forma correta. E com a repescagem. Se não usarem, existem órgãos de defesa da concorrência, da regulação, da justiça, né, para trabalhar. Esse é o funcionamento do país. Não adianta a gente querer ser perfeito em tudo, né, dizer assim, uma lei vai resolver tudo. Se você fizer isso, está fadado ao insucesso, porque vai ter sempre um ou dois que vão questionar ou colocar dificuldade. Então, quanto mais detalhe você tiver na formulação dessas ferramentas, menos liberdade você dá para o gestor responsável trabalhar. Tá. Eu tenho umas 2 questões aqui. De que forma o projeto pode beneficiar o transporte de passageiros, senador? E quais são os pontos previstos no projeto que podem atrair os investidores para o transporte de passageiros? Tem alguma coisa prevista nesse sentido? Beneficiar quem? Sim. Beneficiar os investidores de transporte de passageiros? Isso. Sim, olha, eu quero fazer uma menção aqui honrosa, claro, ao autor do projeto originalmente, que é o senador Zé Serra. Já havia algumas provisões, como, por exemplo, claro, a introdução das autorizações, embora não com todos esses detalhamentos que eu descrevi,
não havia nada em relação às ferrovias ociosas, então nós fomos aprimorando. Mas a base, autorizações, por exemplo, vem do projeto de Zé Serra. E outra coisa que vem de lá é um capítulo para essa questão dos trens, principalmente os trens urbanos, onde se introduzem vários elementos de estímulo, né, e de ajuda à viabilidade dessas instalações ou desses projetos. Por quê? Porque nós ouvimos muita gente que falou nas audiências públicas. É bom lembrar que a gente fez 5 audiências públicas, 3 com agentes, um com pessoal estrangeiro e outro com autoridade do governo, né? Que a maior parte das pessoas nos disse que todo o transporte de passageiros ferroviário no mundo é, de alguma forma, subsidiado. Ele não se sustenta por si só. Então, esses subsídios vêm de várias formas, né? Ou é direto, né? Europa, Japão fazem isso e tal. Outros são mais leves, mas vêm na forma da possibilidade de cessão de áreas, de criação de receita adicional para esses trens urbanos, seja nas áreas publicitárias, áreas de estacionamento, uso de lugares para você não precisar comprar, por exemplo, a área que você vai colocar para a estação, para receber as pessoas, para botar o bicicletário, para botar o estacionamento, hotelaria, restaurante, enfim, áreas que valorizem, que propiciem a exploração comercial, né, desses espaços junto com a ferrovia. E aí uma coisa trabalha a favor da outra, né? O fato de você ter a ferrovia, propiciar aquele meio de transporte para as pessoas, acaba condicionando o fluxo de pessoas por aquela passagem ali, né? Seja a estação, seja a via, etc. E aí áreas adjacentes que possam ser exploradas comercialmente podem vir a beneficiar o operador do trem privado, permissionário, enfim, do trem de passageiros. Isso pode representar até 80%, em alguns casos, a gente viu casos, por exemplo, no Japão, 80% da receita do empreendimento era não trem, entendeu? Era tudo que tinha adjacente em volta da questão do fluxo de passageiros por ali. Então, isso é um incentivo muito importante que a gente propiciou aqui por este capítulo aqui da lei nova. Inclusive, a possibilidade de desapropriações, onde o governo ajude a desapropriar áreas para resolver problemas de passagem ou até para propiciar essas áreas comercialmente aproveitáveis. Antes de eu ir para a minha última pergunta, eu quero fazer aqui a pergunta do Urubatã Filho. Em caso de uma empresa adquirir autorização em um projeto já encaminhado pelo governo federal, na verdade, eu não sei se isso é possível, né? Como a Ferrogrão, por exemplo, a autorizatária deverá pagar o projeto para adquiri-lo ou apenas sinalizando o interesse incorpora o projeto? Não, é isso mesmo. Quando o governo oferece um pacote, organiza lá uma ferrovia que ele quer construir e ele diz, olha, isso aqui eu quero construir através de autorização. Provavelmente ele vai fazer um concurso de propostas e vai exigir as coisas que ele quer que tenha naquele projeto. Então, a proposta, e provavelmente vai haver uma concorrência também de propostas por valor de oferta. Então, o governo vai organizar, ele vai fazer um edital ou vai fazer um convite e as pessoas vão apresentar suas propostas de autorização, né? E ele vai organizar esse processo aí. Ele pode fazer tudo isso com as ferramentas que nós estamos propiciando. E pode até chamar para uma concessão, sem problema nenhum. Aí ele vai fazer um edital, vai botar um contrato de concessão, do jeito que é a concessão, e chamar lá, e o cara vai construir e vai operar, e no final da concessão vai reverter os bens todos para a União. E agora eu quero perguntar para você, né? O projeto ele prevê a autorregulação. Como que esse assunto está sendo tratado? Quem faria parte dessa eventual entidade privada de autorregulação? E como que ficaria o papel da NTT nesse cenário? Vou até olhar aqui para você, se puder. Mas, enfim, a autorregulação aqui ela está prevista para aspectos técnicos, tá? Isso é um consenso geral. A gente teria muita resistência se a gente imaginasse uma entidade de autorregulação para coisas de caráter de concorrência, de estrutura mesmo. Então, assim, ficou só especificamente em relação às questões técnicas de trânsito e tal. E essa autorregulação, ela está aqui. As operadoras podem se associar voluntariamente na forma de uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para promover a autorregulação no termo do seu estatuto.
E você pode criar autorregulação setorial, por exemplo. Não precisa ser uma entidade para o Brasil todo. Elas podem criar as entidades que elas acharem em cima dos sistemas que tiverem organizados já. E aí, basicamente, vão cadastrar essa entidade junto ao governo. Houve até um pedido no sentido de tirar isso, mas eu achei que não deveria tirar, porque como é que o governo... se houver uma querela qualquer e aí o governo tem que entrar para decidir de alguma forma, né, como é que ele vai saber se aquela entidade já existia mesmo, se ela já realmente era reconhecida por todos? Então, criou o autorregulador, informa, não precisa ser aprovado, informa o governo saber, olha, aqui esse trecho aqui, o autorregulador é esse. Né? E aí os operadores vão cuidar da regulação, de manutenção, de operação, né, desse trecho, desse pedaço, desse sistema. Né? Na verdade, está inspirado numa coisa que já existe no setor de energia, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. É ele que despacha energia para a sua casa, por exemplo, de uma hidrelétrica no centro do país ou de uma eólica aqui no Rio Grande do Norte. Ele é o guarda de trânsito, digamos assim, da energia elétrica. Então, é mais ou menos a mesma inspiração, né, para a questão da manutenção, garantia e operação do sistema, que vai ser definido pelos próprios operadores qual será. Né? E, na ausência disso tudo, cai na seara regulatória comum. Eu tenho uma pergunta aqui do Manuel Ferreira Mendes. Boa tarde. Pergunta: para os trechos a serem devolvidos pela atual concessionária, caso o investidor queira utilizar o trecho em conformidade com o PLS 261, existe a garantia de que os valores relativos à devolução sejam aplicados no mesmo trecho do empreendimento do novo investidor? Se não me engano, isso aconteceu de ser ofertada essa possibilidade, a gente recebeu essa sugestão, mas não colocamos. Não colocamos essa questão do que for pago pelo que está saindo ser usado exatamente no trecho, na recuperação do trecho. Né? O que acontece com certeza, nós não colocamos isso. Agora, o que acontece com certeza é que essa questão começa a ser decidida pelo que é o contrato atual. Né? O contrato atual que o cara tem. Se ele devolver, o que acontece com aquilo e como é que, enfim, aplica o dinheiro. Mas não colocamos isso, não. A gente considerou que, enfim, a devolução vem para o governo, ele devolve, indeniza o governo, digamos assim, ou ressarce, né, o governo dos ativos que ele está dando conta, e o governo vai colocar, vai ofertar, ou aquilo vai ser objeto de uma proposta direta de alguém interessado em recuperar aquele trecho. Agora, também não está excluída essa hipótese, né? Não está incluída, mas não está excluída. O governo mesmo pode dizer, olha, tem aqui, recebi isso, vou investir através de uma entidade nossa aqui, essa parte desse governo, para estimular que você venha e você completa o investimento e opera. Só que aí, você sabe, né? Usou dinheiro público, já tem que dar conta do dinheiro. Aí já não é uma autorização tão livre assim, né? Tem muitas perguntas aqui interessantes, mas eu vou ter que finalizar. Antes de finalizar, eu quero fazer o do Vitor Venconvisky. Senador, o senhor poderia dar exemplos concretos de empresas, setores econômicos ou governos, ele falou aqui, que estão interessados nesse novo modelo? Olha, exemplo claro, assim, dizer a marca do cara, eu não posso posso falar, né? Mas e eu também não estou no governo diretamente recebendo quem está sempre como para-raio de receber esses contatos, essas consultas, é sempre o governo, né? O ministro tem dito, e nos disse até naquela cerimônia que eu mencionei aqui, no ano passado, final do ano passado, ele já vinha dizendo que tinha muita gente interessada, que ele fez algumas incursões ao exterior, conversou, entre outros setores, sobre esse setor também, que havia grupos interessados. Há também a própria cadeia produtiva dos nossos produtos, né? A maior parte do que a gente transporta é minério de ferro, mas tem também o agro, etc., que também tem interesse, né, em agitar esse mercado, oferecer projetos. Olha, eu sou aqui eu transporto tanto, né? Eu garanto a você isso aqui, constrói para mim aqui, entra aí
pede uma autorização ou entra aí numa licitação por uma concessão e tudo. Então, eu acho que isso aí vai depender também da conjuntura, vai depender da segurança política que o governo possa transmitir. Né? Há pouco tempo atrás não estava rodando muito bem isso aí, o governo brasileiro estava muito mal lá fora, essas políticas todas de agredir países, né? De alegar questões de liberar a legislação ambiental, que, por incrível que pareça, parece uma coisa boa à primeira vista para quem quer ganhar mais terra, desmatar, etc., mas é péssimo para o agro, porque fica marcado, né, com aquele carimbo de que ninguém está nem aí para a Amazônia e tal, o governo relapso em relação à preservação ambiental. Isso hoje está muito cobrado pela opinião pública em geral, principalmente da Europa, Ásia e tal. Então, assim, esse tipo de carimbo para o Brasil não é bom, carimbo da virulência verbal, carimbo da ofensa aos grandes importadores brasileiros, como a China, né? Então, isso não é bom. Então, depende dessa conjuntura. Né? Quem é que vai investir numa coisa que vai ser dele, que vai botar dinheiro numa terra, vai enfiar um dormente lá que você não tem como tirar depois e é seu, trilho, infraestrutura, num país que, eventualmente, pode chamar você de responsável por uma pandemia, ou num país que você, né, enfim, ofende o tempo todo. É difícil, mas tem que ajeitar isso aí. Parece que já estão começando a perceber que esse discurso não fazia muito, não dava muito resultado. Então, vamos torcer aí para essas estabilidades melhorarem e, no mais, é a análise econômica mesmo dos projetos. O cara vai ter que olhar lá se vale a pena, encantar alguém para investir e financiar, mostrar que aquilo é seguro. Do ponto de vista regulatório, como eu disse, é perfeitamente seguro, não há nenhuma insegurança jurídica no que a gente está apresentando aqui, e é ir para a luta, e tentar conseguir viabilizar mais uma forma de escoar os nossos produtos pelo Brasil, não só para exportação, como espero também para a nossa própria economia. Uhum. Agora, já chegando no final, né, eu quero última pergunta. Você é carioca, botafoguense de coração, que eu li, mas fez sua vida política no Rio Grande do Norte, né? E foi indicado pelo PT para ser pré-candidato à Prefeitura de Natal. Você vai conseguir concluir a relatoria antes de seguir para esse novo desafio? Com certeza. Não, o mandato está funcionando perfeitamente, exatamente como sempre foi. Não há nenhuma ligação, nenhum fator de atrapalhar o trabalho aqui, a equipe completa, tudo funcionando perfeitamente. E, além disso, né, Bianca, tem o fato que eu disse aqui, o projeto está pronto. Na verdade, a gente está aqui só com ele aqui na mesa, esperando ir para lá, ler o relatório para ir adiante no processo de tramitação. Então, risco zero desse processo político atrapalhar essa relatoria. Legal. Então, quero te agradecer novamente aí, Jean, a sua presença aqui no Webinar nos Trilhos. Foi ótima a conversa. A gente teve uma participação intensa do público, né, com perguntas ótimas também. Agradeço aí também os participantes. E aí eu passo a palavra para você, Jean, para suas considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa aí para a gente. Não, é isso, Bianca. Agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez a Revista Ferroviária pelo trabalho, Claudinei, agradecer toda a presença. Eu não estou vendo, não posso dizer o nome de todos aí, aos que eu conheço, mas agradecer porque eu não estou vendo o nome de todo mundo que está aí, eu estou vendo aqui a tela oficial da sala, né, que a gente está emitindo aqui o sinal, mas dizer que eu acho que realmente a gente está colocando de pé um pilar importante para a gente destravar e distender, melhor dizendo, porque travado ele não está, mas distender mais ainda o setor ferroviário nacional e dizer que a gente está aqui à disposição plenamente. Vocês têm todos aí os contatos do nosso gabinete, da nossa assessoria, o meu mesmo. Estamos à disposição para ouvir e até para responder as perguntas que eventualmente tiverem ficado aí sem resposta, tá bom? Estamos sempre à disposição e totalmente focados aqui no processo do trabalho, vai funcionar perfeitamente. Legal. Obrigada, Jean. Quero agradecer também os patrocinadores do Webinar nos Trilhos, a Lorando Brasil, Cavan e Placer do Brasil, e dizer que o link desse webinar vai estar disponível na segunda-feira, agora, no nosso canal do YouTube. Queria pedir aí para vocês se inscreverem no nosso canal, seguirem a Revista Ferroviária nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e também se cadastrarem na nossa newsletter, né, diária, apoiar o jornalismo ferroviário. Então é isso, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jean, de novo. Na semana que vem tem mais, viu? Tchau, tchau.
Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Tchau, Jean. Obrigada.